Tabelas dinâmicas. Quando que nós podemos utilizar uma tabela dinâmica? Para fazer alguma análise resumida de dados muito extensos, ou quando eu preciso inserir cálculos em alguma base de dados, porém se eu for fazer na base extensa, pode pesar a planilha ou demorar muito. Como que eu incluo a tabela dinâmica? Tabela dinâmica, a opção da ferramenta tabela dinâmica, ela estará aqui na opção inserir da barra de ferramentas do Excel, que é esse aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Então, quando eu clico aqui para inserir a tabela dinâmica, ele me dá a opção de selecionar qual intervalo de dados vai conter os dados analisados na tabela dinâmica. Essa é uma opção. Você primeiro seleciona a opção de criar tabela dinâmica e escolhe os dados, ou, como eu prefiro fazer, primeiro você seleciona os dados que você deseja e então pede para criar a tabela dinâmica. Importante, os seus dados têm que conter cabeçalho. Cada coluna tem que ter um nome de cabeçalho, caso contrário você não vai conseguir criar a dinâmica. Ele vai dar aqui uma referência inválida quando você for concluir a inserção da dinâmica. O campo não é válido. Então todas têm que ter um cabeçalho. Então vamos lá, criando a tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica. Eu já deixei selecionado quais dados eu quero utilizar para criar essa dinâmica e ele me dá a opção de escolha. Ou ele vai criar uma nova planilha para nós utilizarmos a dinâmica, ou eu posso criar a dinâmica na planilha existente, na planilha que eu já estou trabalhando ou em outra planilha existente. Então, quando eu clico aqui, ele vai dar esse local. Eu vou na seta e peço para ele criar a dinâmica aqui. Então, nós trabalharemos com a dinâmica na mesma aba em que nós temos os dados. Ou iria em outra aba e pediria para a dinâmica ser criada lá. Porém, nesse caso, nós vamos utilizar uma nova planilha. O Excel ele vai criar uma nova planilha para nós trabalharmos essa dinâmica. Ele criou a planilha para a gente utilizar. Já estava ali a aba Mega Sena e agora ele tem a outra aba aqui para nós trabalharmos os dados. Esse é um toque que eu tenho. Não. Pronto. Então, antes de iniciar qualquer análise, ele vai gerar a dinâmica em branco, né? Você vai olhar aqui, mas a dinâmica está em branco. Por quê? O que acontece? Cada versão do Excel pode ter um layout diferente, mas são sempre esses campos. Então, aqui onde está a tabela dinâmica 1, ele vai apresentar os resultados da dinâmica que eu quero desenvolver. E esse campus da tabela dinâmica aqui é a minha base de trabalho. Então, aqui ele vai trazer todas as colunas daquela base de dados, concurso, anos, todas aquelas colunas que nós tínhamos lá, ele trouxe. Esse pesquisar é para eu poder, se for uma base de dados muito extensa, com muitas colunas, para eu não ter que ficar movendo o cursor aqui, eu posso digitar o nome da coluna que eu preciso. Ele traz ano. Ou então, bola 2, ele vai trazer a coluna. Então, esse é somente para pesquisar qual coluna eu quero. Essa opção de filtros, caso eu queira criar um filtro na dinâmica. Você vai arrastar
a coluna que você quer que ele faça um filtro para cá. Essa janelinha aqui, colunas, é para você criar colunas na sua tabela dinâmica. Então, quais campos que você quer que ele deixe como coluna, você vai colocar aqui. Nesse campo valores, é para, como já disse, trabalhar os valores. Então, algum valor que você queira incluir, você arrastará para cá. E aqui são as linhas. Então, nesse caso, nós temos diversos concursos. Eu quero que esses concursos apareçam em linha. Então, eu seleciono, clico aqui em concurso e arrasto para linhas. Ó, ele já vai trazer aqui todos os concursos em linhas. Se eu quisesse os concursos em colunas, olha, ele coloca o concurso por coluna. Então, a dinâmica vai depender muito da criatividade, digamos assim, de quem está criando ela, e da necessidade. Né? Você tem que ter em mente como você quer visualizar esses dados. Eu quero criar um filtro. Ó. Eu trago concursos para cá, ele vai criar um filtro para eu escolher quais concursos eu quero visualizar. Então, nesse caso, vamos deixar, eu vou deixar o concurso de fora por enquanto. Então, eu quero que ele me traga os valores da bola 1 e eu quero que ele traga aqui nas linhas os anos. Então, ele somou todos os números sorteados para a bola 1. Aqui eu cliquei sem querer e abri uma planilha exatamente igual àquela. Quando você clica 2 vezes em um dado na tabela dinâmica, ele vai fazer isso. Ele vai abrir uma outra tabela com aqueles dados que você incluiu. Vamos excluir, que a gente não precisa disso agora. Então, nós temos aqui a soma. Eu quero a bola 2, por exemplo. Então, eu vou clicar na bola 2 para ver a soma dela. Agora, essa questão de formatação dos valores. Você pode ver que eu tenho aqui uma soma, ele vai a soma de bola 1, 1, 2, 5, 7. Eu posso vir aqui e pedir para ela formatar o campo, a configuração de campo valor. Eu abro ele aqui e eu digo o que eu quero que o Excel faça. Que ele some ou que ele conte. Se eu clicar em contagem, ele vai aparecer quantas vezes a bola 1 aparece em 1996. Ou se eu mudar aqui eu volto para a soma, ele vai me mostrar a soma ou a média. Aí o usuário define qual operação matemática que ele quer que seja feita com esse valor. E eu posso também formatar. Então eu venho aqui e escolho a opção. Esse geral ele não vai trazer nenhuma formatação. Ele vai trazer o número sem nada. Eu quero o número. Ele vai colocar as decimais, caso exista, e você ainda pode pedir para quando for negativo ele deixar em vermelho ou não. Eu gosto muito de utilizar o contábil. Sem o cifrão, eu tiro o cifrão, nenhum símbolo, e 2 casas decimais. Por que o contábil? Porque ele insere a quebra de milhar. Então o número fica mais visual. E eu posso fazer isso para qualquer campo que eu colocar aqui na soma de valores. Configuração de campo de valor, eu quero a soma. Nesse caso eu não vou querer a soma porque nós estamos trabalhando com o número de sorteio. Então eu só quero saber quantas vezes foi sorteada a bola 2. E aqui contábil, tiro o cifrão, olha ali. E aqui no exemplo ele já me dá uma prévia de como o número vai aparecer. Nenhuma, se eu quero um percentual, ele vai colocar em percentual.
Então, aqui ele já traz uma prévia de como o número vai aparecer. Eu quero a contagem e aqui eu vou mudar para contagem também. Então, eu sei que 43 vezes a bola 2 foi sorteada. Então, aqui, ok. 43, 43. Então, nós temos aqui 1996, 43 vezes. Ah, mas eu quero a data. Eu quero saber a data. Eu vou arrastar a data aqui. Olha como que ele traz. Ele vai dar a opção para nós abrirmos e ele quebra por trimestres. Ó, trimestre, meses. Quando eu tenho uma data, a tabela dinâmica ele vai me mostrar essa exibição por ano, por trimestre e pela data mesmo. Então, eu vou remover aqui para mostrar algo interessante. Eu tenho o campo data que eu coloquei na linha, eu vou movê-lo para a coluna. Ó. E nós temos por mês daí, ele trouxe quantas vezes em cada mês apareceu esse campo. Mas eu não quero por mês. Como é um campo de data, eu posso trazer por trimestre. Eu vou remover os outros campos. Olha. E ele tem um campo, a data está aqui. Eu tenho que remover a data daqui e ele me traz o trimestre. E eu coloco o trimestre na coluna. Então, em 1996, eu consigo visualizar o ano na linha e os trimestres na coluna. Mas não, eu não quero dessa forma. Então, vamos tirar aqui, remover esse também e mudar. Vou trazer a data de novo para cá. Olha lá, ele quebrou novamente em anos e trimestres e data. Dessa vez, o que eu quero? Eu quero ver em linha o 1996 e os meses. Então, eu removo aqui anos e trimestres. Olha, ele ficou só um mês. Mas eu não queria visualizar um embaixo do outro, porque não resolve meu problema. Eu queria poder ver o mês em outra coluna. O que eu faço? Eu venho aqui no campo do ano e altero a configuração dele. Então, aqui, essa aba são para os totais e aqui é para visualização, layout e impressão. Como que eu quero visualizar? Eu quero visualizar no formato de tabela. O que ele faz quando eu peço para mostrar os rótulos em formato de tabela? Ele vai colocar na coluna da frente essa informação do mês. Olha. Tá vendo? Antes estavam todos aqui e eu coloquei aqui. Então, ele vai trazer o total de cada mês e aqui ele vai trazer o total do ano. Mas eu não preciso desse total. Esse total ele vai me confundir ou está poluindo minha informação. Então, nós retomamos aqui na configuração e tiramos os subtotais. Não quero nenhum subtotal. Então, ele vai trazer somente o valor de cada mês. Mas agora eu vou precisar criar um link para puxar essa informação para algum outro lugar e eu precisava que o ano aparecesse em todas as linhas também. Como que eu faço isso? Novamente, você volta aqui na configuração do ano, configurações do campo, layout e impressão, porque aqui é sempre quando você precisa alterar algo visual e você vai pedir, além de exibir como uma tabela, você vai repetir o rótulo de itens. O que é esse repetir o rótulo de itens? Ele sempre vai trazer a informação desse campo para todas as ocorrências do próximo campo que você selecionou. Então, aqui em ano, ele vai repetir.
agora nós temos o ano aparecendo todas as vezes, junto com a data. Ah, eu vou colar essa planilha em algum outro lugar e queria de uma forma diferente. Não queria com esses nomes, ó, rótulos de linha, data. Você consegue editar o nome do campo, ó, data, bola 1. Já existe um campo com esse nome, porque ele viu que lá na planilha já existe. Então, nesse caso, a gente não consegue repetir o nome, a gente vai conseguir dar outro nome para ele. Mas você consegue alterar, desde que não seja um nome que já esteja sendo utilizado nas colunas. Uma outra forma de visualizar os dados da tabela dinâmica. Então, vamos remover aqui e começar do zero. Eu tenho aqui a bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5 e bola 6. Então vamos alterar aqui, ó, a formatação para ficar mais visual. Eu não quero que some, eu quero que conte quantas vezes eu tenho o campo aparecendo e quero no formato contábil para exibir o divisor de milhar. Ó, e aqui ele sempre vai mostrar qual que é a operação matemática que está sendo executada. De soma ele vai mudar para contagem. Contábil. Nenhuma. Enfim, não. Bola 4. Contagem. Vamos deixar assim. Porém, ó, ele está aparecendo só aqui como coluna. Mas se fosse para olhar assim, eu somaria dessa outra coluna, né? Não faz sentido eu fazer uma dinâmica. Só que eu quero inverter, eu queria que as bolas aparecessem nas linhas e não nas colunas. O que você faz? Ó, tá vendo que aqui ele está dizendo o que ele está trazendo como coluna? A soma dos valores. Então você vai pegar essa soma dos valores e arrastar para linhas. Olha o que ele faz. Ele vai trazer a contagem de bola para a linha, o que antes na tabela original estava como coluna. Ah, mas eu quero também que ele me traga o ano. Quero que ele me traga a bola por ano. Aí você vai trazer o ano embaixo do valor. Olha lá, contagem bola 1 por ano. Ou eu quero que ele me traga o ano e depois as contagens de bola. Ó, 1996. Contagem de bola 1. Tá vendo que ele mudou aqui? Porque eu já tinha deixado o ano com aquela formatação, sem nenhum subtotal e como formato de tabela. Olha lá, ele voltou pro padrão que estava antes. Ah, mas eu quero visualizar, na verdade, os anos aqui nas colunas. Então, coloco o ano para a coluna. E olha só, ele vai me trazer... Ele praticamente inverteu o que eu tinha lá. Ah, eu quero a data, agora eu quero por ano, mas eu quero ver por mês. Olha só. Então, digamos que não há um limite de exibição, de como você consegue trabalhar a informação. Vai depender da sua necessidade e de como você consegue visualizar uma alternativa para executar isso. Tá, eu gerei essa planilha dessa forma e agora eu preciso editar, fazer alguma coisa. Olha, tabela dinâmica eu não consigo editar. Por quê? Eu estou trabalhando com uma informação. A minha informação está aqui. Então, eu preciso editar aqui
para poder ver o reflexo aqui. Ou copiar, agora eu quero somente isso aqui, a contagem da bola 1 de 1996 a 2000. Aí você copia e cola exatamente essa informação em outro lugar. Quando você copia e cola uma parte da dinâmica, ele não vem mais como uma dinâmica, ele vem só como um dado, uma planilha normal. Você vai poder editar e ter uma nova base de dados. Não acontece nada com essa ou com essa. Aí você visualizou aqui e viu que tem muitos dados que não vai utilizar. Eu não vou utilizar nada de 1996 a 2000. Então eu vou excluir daqui o que está de 1996 a 2000. Nós viemos aqui, excluir linha. E excluímos toda a informação de 1996 a 1999. Agora, eu quero visualizar sem essa informação, mas ela ainda está aparecendo. O que eu faço? Eu atualizo a dinâmica. Como que eu faço para atualizar a dinâmica? O botão contrário, aqui, atualizar. Olha só. Aí ele já faz a busca. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a busca aqui na minha base de dados original e vai atualizar. Eu vi que eu estou utilizando colunas que eu não preciso. Eu não quero que elas apareçam aqui na dinâmica, mas eu não quero excluir daqui. Você pode vir aqui e alterar a sua base de dados. Foi no botão errado. Você pode vir e alterar a base de dados aqui, alterar fonte de dados. E olha, ele vai abrir aquela página de seleção, e você altera as colunas que você precisa, ou não. Eu quero visualizar por ano, eu quero fazer um filtro por ano. Você arrasta o ano aqui para o filtro e seleciona só o ano ou os anos que você quer. É para isso que serve o filtro. Você trabalha 4 vezes por ano. Então agora vamos trazer os valores aqui para cima. Eu quero 2000 e 2001. Olha o que ele faz. Ele agrupa. Antes ele trazia, se eu voltar para cá, ele vai separar, né? 2000 e 2001. Quando eu trago para filtro, ele entende que você quer ver essa informação de forma consolidada. Por isso existe o filtro. Aqui, se eu quisesse ver só 2000, eu selecionava só 2000. Se eu quiser ver todo mundo, ele vai fazer a contagem de todo mundo. Então é isso, de uma forma mais simples, criar e trabalhar os dados na tabela dinâmica. Se houver alguma outra dúvida mais avançada, algum ponto que você ainda tenha dúvida e não tenha sido abordado aqui, nós fazemos mais uma explicação abordando esses pontos.